Olá pessoal, tudo bem? Começamos aqui mais um episódio do OneCast e hoje com uma presença especial da Andrea Fuchs, está aqui com a gente. Obrigado por participar desse episódio do OneCast. E juntos aqui a Laís, da Unique, e o Dani, que faz parte já do nosso cast. A gente pode dizer desse jeito, né? Podemos dizer desse jeito, é um claro. elenco bonito, a gente pode falar. Obrigado, Andrea. Obrigada a vocês pelo convite, é uma honra, de verdade, muito feliz. Muito bom. E aqui a ideia que a gente tem é exatamente essa, de você contar um pouco da sua história, da sua carreira, falar dos benefícios da diversidade, do treinamento cultural, da interculturalidade, tudo que você já passou e vai passar e pode contar com a gente aqui e trocar experiência, compartilhar. Legal. Eu, francamente falando, eu sou leigo. Você tem dois experts aqui, o Dani e a Laís, que estão mais envolvidos. E eu posso aqui, eu vou compartilhar com você e fazer perguntas assim de curioso. Mas eu sei que vai ser bem legal. Vai ser muito bom. Muito bom, muito bom. Fica à vontade, tá por bom. favor. Por onde eu começo, então? Começa do começo. Quem é a Andrea? Opa, quem que trouxe? Difícil. Não é? Quem é a Andrea? Então, bom, eu me pergunto, né? Continuo aí nessa pergunta até hoje, mas eu acho que a Andrea é uma carioca exilada. Opa! Que pensou em ser psicóloga clínica. De verdade, eu me formei nessa área, uma área que eu amo de paixão, nunca me distanciei dela. E comecei a minha carreira como psicóloga clínica. Trabalhei em hospital psiquiátrico, em ambulatório. Mas em 1995, eu estava casada na época e o meu ex-marido foi ser expatriado. E eu fui expatriada como cônjuge e no início passei por tudo que um cônjuge merece ou não passar, né? Eu suspendi a minha atividade profissional e me surpreendi como isso fez falta para mim, né? Eu acho que eu venho de uma família que sempre valorizou muito o trabalho, então eu fui educada para trabalhar. E não trabalhar foi muito difícil para mim. E eu resolvi fazer do limão a limonada, já que eu não posso trabalhar, eu vou estudar. Então, eu fiz uma especialização em terapia de casal e família na abordagem sistêmica, que foi ótimo. Aprendi a pensar sobre grupos, né? Como é que funcionam grupos familiares. E aí eu tive a sorte de ter uma supervisora que na clínica se interessava por diferenças culturais. Tudo isso aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos. Parte dos Estados Unidos. Que cidade morei em Chicago. Aliás, quem nunca visitou e puder ir, eu super recomendo. Assim, acho muito frio. É muito frio, mas tirando o frio, é uma cidade incrível, assim, muito cultural, né? linda, limpa. Eu só tenho gratidão e amor por aquela cidade. Quanto tempo assim, você ficou? 2 anos, foram 2 anos. Bastante. E aí estudei, e quando eu terminei o primeiro curso, eu já tinha tido a experiência com essa supervisora, que me surpreendeu, né? Eu nunca tinha pensado em diferenças culturais na clínica, mas começou a fazer sentido para mim. Então, você estava num momento de exposição cultural, né? Exato. Você já conhecia os Estados Unidos quando você foi? Conheci porque... Por viagens? Por viagens e porque eu tenho família lá. Eu tenho um tio que é meu padrinho, mora lá desde que eu nasci. Então, o nosso intercâmbio com os Estados Unidos sempre aconteceu. Mas uma coisa é você ter parente lá, outra coisa é você viver lá. Né? Então, sim. E aí, nesse curso, com essa experiência, né, dessa supervisora, eu me vi no desejo de atender famílias expatriadas, né? Que para mim, na época, eu chamava de imigrantes, né? Mas ainda é verdade, né? O expatriado é um migrante. A gente tem que colocar isso na mesa. Continua, né? E vai ser sempre, né? Exato. É que tem aquele glamour de falar, sou expatriado. Mas é um migrante, é uma pessoa que está em outro país. Que está em outro país, menos é um estrangeiro, né? Menos glamour. Eu gosto também da palavra estrangeiro, né? Você é um estrangeiro, né? E aí, eu fui convidada pelo Consulado do Brasil para atender as famílias brasileiras e colei nessa professora que eu tinha, que era uma mexicana, que já tinha cidadania americana, que era apaixonada por diferenças culturais. Fui fazer um segundo curso com ela e atendi famílias latinas morando em Chicago. E me apaixonei por esse tema. Peguei casos cabeludos, um deles, o primeiro caso que eu peguei, que eu nunca esqueci, o primeiro a gente nunca esquece, né? Foi uma demanda porque era uma família brasileira.
Ele era do Itamaraty, já tinha morado em vários lugares, vários países, e o filho estava com uma dificuldade real de fala. Então, eu atendi aquela família e vi o quanto, né, essa experiência de você estar a cada 2, 3 anos num lugar afeta os filhos também, né? Bom, então, para encurtar a história, eu resolvi fazer mestrado em social work, que era a maneira mais fácil de eu poder atender nos Estados Unidos. Eu queria continuar morando nos Estados Unidos, mas, como todo cônjuge, né, expatriado, meu ex-marido teve uma proposta de trabalho para voltar para São Paulo, não para o Rio de Janeiro, e eu perdi na negociação. Então, apesar de ter sido aceita no mestrado, eu não fiz o meu mestrado. Até lembro, teve um momento divertido, assim, porque eu falei, não, volta, você vai indo que eu já vou. Olha só. Só que nessa eu tive uma crise de saudade, falei, não vai dar certo esse negócio, voltei e abandonei a ideia de fazer o mestrado e recomecei minha vida em São Paulo. E com tudo que um choque cultural ao reverso traz, na verdade também eu sou carioca, não sou paulista, e a clínica, né, não sei, para quem não sabe, psicologia clínica, você não tem um currículo que você põe na praça, né, você tem indicação, então na verdade para o psicólogo clínico, permanecer numa cidade ajuda muito, porque você vai ganhando referência. Isso. Então, eu estava começando do zero de novo, né? Foi meio desesperador. Você ficou 2 anos nos Estados Unidos. 2 anos nos Estados Unidos e cheguei em São Paulo. Isso foi em que ano? Então, foi de 95 a 97. Então, eu voltei para o Brasil e, na verdade, São Paulo, e cá estou desde então, façam uma continha rápida, desde 97. Julho de 97. E aí, como foi seu recomeço em São Paulo, né? Então, Laís, sabe, no começo foi um recomeço duro, assim, casamento abalado, porque, enfim, como achei, né, que ia ser uma coisa e é outra, voltar para o seu país de origem, você falar, já sobrevivi nos Estados Unidos, voltar para o Brasil... É o reverso, né? Vai ser fácil, fala português. De novo. E aí você muda, mas o país não muda, você quer coisa, né? Então foi um problema essa volta. Cidade, né? E aí eu resolvi começar a fazer trabalhos voluntários, fui voluntariar para atender famílias mesmo, no Hospital da Clínica, foi um trabalho lindo, nunca vou esquecer, eu atendi famílias com pacientes terminais, foi bem importante para mim. Fui fazer curso na USP, porque como cidadã brasileira, né, para quem não sabe, pode na USP fuçar cursos e fazer. Na minha época eram até 3, se eu não estou errada, eu fiz 2. E assim eu fui me interagindo na cidade, fui conhecendo pessoas e fui vendo que realmente eu queria trabalhar com pessoas estrangeiras. Não sabia como, nem sabia que treinamento intercultural existia como profissão. E aí um dia eu resolvi escrever. Na verdade, antes de eu começar a escrever, um amigo do meu ex-marido falou, você tem que conhecer a minha esposa, que é jornalista. Ela é envolvida numa comunidade americana, que vem ser a AmCham. E ela cuida do jornal. E quem sabe você coloca um anúncio, né, dos seus serviços de psicóloga nesse jornal. E eu pensei, gente, nunca vou procurar uma psicóloga no jornal. O que são os nossos preconceitos, né? Ele falou, vai conversar com a Jéssica. Aí eu fui, Jéssica, uma americana que já tinha morado no Recife, português recifenho, assim, com sotaque recifense, assim, foi muito divertido. E aí, realmente, eu pus o anúncio, e quando eu pus o anúncio, 6 famílias me procuraram. Que legal. E aí eu comecei a atender famílias americanas e fui percebendo que tinha muita dor na vida dessas famílias. É isso que eu ia perguntar, qual que era a busca dessas famílias por você? Então, todos eram executivos. Naquela época, os 6, o homem era o funcionário, a esposa era o cônjuge, e eles estavam todos com muita dor. E principalmente porque eles se sentiam pouco acolhidos. E muito desfocados na cultura, né? Pouco acolhidos pela empresa, pela companhia. Eles tinham tudo, mas não tinham nada, né? Mas isso, quando você morou nos Estados Unidos, era uma experiência mais comum, não é? Nos Estados Unidos, que as empresas fazem mais esse acolhimento com o expatriado, com o colaborador de alguma forma, não é? Sim, naquela época, a gente está falando de 95, 96. Depois eu vim saber que sim. Treinamento intercultural, por exemplo, esse aqui é o acolhimento mais subjetivo do processo. Eu acho que começou nos Estados Unidos, se eu não estiver errada, lá para a década de
entre 70 e 80. O Mobility, na verdade, sempre vem porque começou pelo Peace Corps. Então, Mobility é europeu e estadunidense, né? Então, aqui no Brasil, a gente está ainda começando, está engatinhando ainda do que é Mobility. As pessoas não davam muito valor, né? Sim. Não então, tinha esse apoio subjetivo. Mas no Brasil, ninguém nunca tinha ouvido falar. As grandes empresas internacionais aqui zero. Não tinha. Uma dúvida minha mesmo, uma curiosidade minha. Você fala de dores da família, mas quais tipos de dores, quais reclamações, quais são os pontos? Então, como é que eu cheguei no que eu faço hoje? Então, voltando para essas famílias dessa época da AmCham, né? Estou falando de 95. As empresas não ofereciam quase nada, ofereciam o que era importante oferecer, a mudança, né? Eventualmente ajuda de moradia, e ficava um pouco nisso. Uma coisa mais procedimental, né? Você precisa disso, tá aqui o dinheiro, tá aqui o serviço e acabou. E pagava-se muito para aqueles executivos. A gente está falando diante da virada do século, então vou te dar uma grana, você vai ficar rico, vai fazer seu pé de meia, então não pode reclamar. A gente tem resquícios disso ainda hoje em dia, né? Mas acho que está em menos. Mas tem essa visão ainda do tipo expatriado está enriquecendo em outro país. Isso é glamouroso. Isso vem. É glamouroso. Isso eu estou falando de final da década de 90. Então, naquela época, as dores que eu vi no meu consultório, porque na época ainda era consultório, era as esposas, eu não sei o que fazer, eu não tenho nada para fazer. Era consultório. Era consultório no Itaim Bibi. Legal, é completamente diferente do que a gente vê hoje, não é? Legal. E essas eram as dores, assim, meu marido trabalha muito, eu me sinto sozinha, e aí, por acaso, parece que o universo manda caso difícil para mim, né? E eu peguei alguns casos, uma de depressão, outra, a esposa estava começando a ficar alcoólatra, a ponto de, foi muito chocante para mim. E foi o que, na verdade, eu lembro muito desse caso, que foi o que me fez pensar como é que eu poderia iniciar uma contribuição diferente. Mas esse caso ela chegou a quase perder o filho. Foi aí que ela percebeu que ela estava doente, porque ela bebeu tanto, ela dormiu e o filho caiu na piscina. Meu Deus. A sorte dessa família é que uma das funcionárias estava passando e tirou o filho de dentro da piscina. E aí ela falou, tô doente, preciso de ajuda, e foi aí que ela veio me procurar. Porque é falta de suporte para a família, não é? Esse é o ponto. E aí eu fui vendo nessas 6 famílias e fui pensando, gente, essas empresas não fazem nada por essas famílias, assim, como é que trazem esses executivos e fica por isso mesmo? Eu quero ajudar. Eu acho que tem uma coisa que fala da Andréia, assim, é da minha essência ajudar. Eu não consigo ver pessoa com dor. Eu vejo pessoa com dor, eu fico envolvida, eu quero tirar a pessoa daquele lugar, né? É meu isso, desde pequena, meus pais sempre falaram isso para mim, né? E eu não posso falar muito, senão eu vou começar a contar a história, mas é da minha essência, entendeu? Então eu comecei a pensar uma maneira, falei, gente, eu quero ajudar essas famílias, né? E tem a ver com o meu trabalho, eu já trabalhava com família, eu achava, terapia, psicologia, e aí eu trouxe uns livros, comprei uns livros no Amazon, porque aqui você não encontrava nada, né? Eu me lembro, eu trouxe um livro da Nancy Adler, trouxe um livro, que aí eu fui entender que existia um nome expatriado, né? My Journey as an Expat. Eu falei, gente, eu acho que isso aqui faz sentido para mim. Aí eu lembro dos livros chegando, eu escrevi uma coisa da minha cabeça, e eu sou filha de uma mulher que eu admiro muito, que é uma grande psicanalista, sempre vi ela cuidar de pessoas, e eu falei, mãe, pega um avião, vem aqui para São Paulo, que eu escrevi um negócio, quero contar para você e para o Marcelo, meu ex-marido. E aí mostrei para eles o que eu tinha pensado. E os dois acharam super legal. E meu ex-marido é engenheiro, executivo, cabeça super... Ele falou, nossa, eu nunca pensei nisso aqui. Mas tinha passado pela experiência, né? Então é super interessante. Você conseguiu conectar direto com o seu cliente. Ou com um dos seus possíveis clientes, né? E aí eles super me encorajaram. E eu falei, bom, então acho que eu tenho um produto, um projeto para uma empresa. E comecei a falar com fulano, ciclano. Porque ninguém fazia. Nem eu sabia que existia, como existia. Aliás, poucos ainda fazem. Exato. A gente fala sobre isso daqui a pouco, porque acho que é um tema que rende muito. E aí foi assim que eu comecei. Na verdade, eu fui pedindo ajuda, porque eu acho que ninguém vive sem rede, né, de apoio. E cheguei na Silvia Mello, que eu chamo ela de minha madrinha até hoje. Silvia Mello. Conheço a Silvia Mello já há bastante tempo, da BAT.
Olha, é isso mesmo. Ela foi da BAT. A Silvia Mello, eu chamo de minha madrinha até hoje. Na época ela trabalhava na Motorola. Maravilhosa. Ela é um ser humano encantador, assim. Se você estiver ouvindo, ou se for ouvir, Silvia, um beijo enorme para você. Ela vai. Ela vai ouvir. E a Silvia era head na época da área, né? Nem se chamava Global Mobility, eu acho, mas enfim, estava ela lá e a Jane. E aí eu cheguei nela, expliquei o que eu queria fazer. Ela falou: nossa, isso aqui a gente faz lá em Miami. Eu falei: como faz? Já existe? Já existe nisso? Eu criei isso agora. Mas era coisa do... Foi aí que eu soube. E aí foi aí que eu soube que existia treinamento intercultural. E ela falou: eu não tenho nem como te contratar, mas eu tenho um executivo aqui que está com muita dor, eu não posso perder ele. E pelo seu background, eu acho que você pode ajudar. Você quer atender ele? Eu falei: gente, eu vim pensando numa coisa, saio com outra, né? Eu falei: tá bom, Silvia, eu aceito o desafio. E, de fato, eu falo com muito orgulho, porque foi assim que eu comecei a trabalhar para as organizações, né? De fato, foi um caso de sucesso. Eu não só tirei ele da crise, como ele não quis sair da empresa, ele aceitou o outro assignment, ele casou. Olha só. E aí a Silvia Mello, né? Mudou de vida. E aí a Silvia Mello chegava perto dela: Andréia Fux, era Andréia pra lá, Andréia pra cá. Até que um dia ela falou: quer saber? Eu quero conhecer o seu treinamento intercultural. E a Silvia me deu, né? Por isso que eu chamo ela de minha madrinha. Ela que me deu a oportunidade de começar a fazer treinamento intercultural nas empresas. E quando eu cheguei no quarto trabalho, o jurídico da Motorola me ligou e falou: não posso te pagar, porque senão cria vínculo empregatício. E aí eu falei: bom, gente, eu vou ter que ter um CNPJ. Eu brinco: gente, já quis ser atriz, psicóloga, astróloga, empreendedora? Nunca, né? Eu falei: então vamos embora abrir um CNPJ. E enquanto o CNPJ não ficava pronto, na época, eu era, e sou até hoje, muito amiga de uma pessoa que na época era consultora, depois virou uma grande executiva, chegou a ser VP de RH de uma grande multinacional. Na época também me acharam, eu falei: Andréia, você tem que me ajudar. Ela falou: lógico, eu vou emitir a nota para você enquanto a sua não fica pronta. E foi assim que eu comecei. Dali, o meu segundo cliente foi o falecido Banco Boa Vista. Eu estou falando de 1997, 98. E foi assim que eu comecei a trabalhar com treinamento intercultural nas organizações. De lá sempre trabalhando com treinamento cultural. Uma das atividades, sim, mas foi através do treinamento intercultural e atendendo executivos globais, famílias, né, que eu fui vendo que, no fundo, a minha contribuição e a minha aprendizagem nessa área é com gestão de mudança. Eu trabalho com gestão de mudança, com transformação, né? E aí eu fui adaptando o meu trabalho, me apaixonei pelo tema da diversidade, que eu atuo muito nisso, e com desenvolvimento de liderança. Como eu venho da clínica, com todo o respeito que eu tenho pela profissão e sabendo que é uma profissão marginalizada, a profissão de coach, né? Durante muito tempo eu tinha vergonha de dizer que era coach, porque realmente coach virou qualquer pão de padaria, com todo respeito aos pães de padaria. Né? Eu acho que eu sou... tem. É verdade, exato. Poucos muito bons, tem. E eu acho que através do coach, que eu levo muito a sério, sou filiada a algumas instituições muito importantes, e eu acho que como eu venho da clínica, né, naturalmente eu fui indo para esse lado de coach de executivo, que eu amo. E hoje também trabalho com grupos e times, trabalhando com construção de confiança. Adoro trabalhar com times e trabalhando com comunicação, né? É isso que eu gosto de fazer, que eu acho que eu amo fazer, que é a minha essência. Pessoas. Algo que você evoluiu durante... Né, você passou por várias experiências, chegou onde você está hoje, teve uma transformação no seu ponto de vista, se eu posso dizer assim, do que é a experiência, transformou no negócio e agora está evoluindo cada vez mais. Você falou que você está muito ligado à questão da diversidade. Né? O que é diversidade hoje em dia? Porque a gente ouve diversidade, vem muitas vezes aquela palavra do RH, né? Hashtag diversidade, que a gente vê nas paredes. Fica pulverizado, né? Fica uma coisa que você não acha mais o que é, né? Você vê diversidade. Você não sabe o núcleo, você sabe só não é o periférico, mas o núcleo, o que significa? Ou você tem até uma visão enviesada do que é diversidade, acaba sendo um grupo específico. Então, o que é para Andréia que passou por toda essa jornada, por toda essa transformação, o que é diversidade? Então, eu acho que eu vou responder pelo meu viés, né? Porque
uma coisa que me ocorreu a dizer assim, definir diversidade também é um campo, né? Assim como definir cultura, né? Mas vamos lá, a maneira como eu vejo, para mim, diversidade da maneira ampla é você reconhecer, acolher, respeitar as diversas formas de existir. Né? É a gente reconhecer que cada história é única e que a gente carrega dentro da gente as nossas crenças, as nossas experiências, os nossos valores pessoais, e essa diferença que cada um tem dentro de si, que é a sua individualidade, ela nunca deve ser abafada, ela deve ser valorizada, né? Porque somos únicos, olha que lindo, né? E é essa composição da individualidade que eu acho que traz a beleza de estarmos vivos, né? E podermos conviver, né? Então, para mim, diversidade tem a ver com isso, né? E por isso que, para mim, é uma paixão, é um encantamento ouvir histórias, porque eu acho que quando eu escuto a história de alguém, quando eu estou apoiando alguém, eu estou aprendendo sobre mim mesma também, né? Porque é isso, a gente não vive na nossa... O fato da gente estar vivendo não quer dizer que a gente sabe tudo. Sim, né? Isso é verdade. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Pelo contrário. Isso é muito interessante. Por favor, Lázaro. Não. É que hoje, assim, a gente preenche muitos formulários, muitas RFPs. Sim. E sempre perguntando... a sua empresa atua em diversidade? Sim. E assim, realmente é muito vago, né? É muito vago. Então, hoje a gente tem até, por exemplo, um certificado que nós temos... a empresa tem um certificado de diversidade por ser 99% de mulheres. Sim. Mas não já é um tema. Sim. E quais outros, por exemplo, focos que a gente poderia... entender que é diversidade. Você entende Eu acho que eu estou entendendo o que você está dizendo. Sim, são os pilares da diversidade. Quais né? são? Tem de cabeça, assim, talvez eu não escape alguns, né? Mas tem etnia, religião, preferência sexual, gênero, né? E para nosso tema tem a cultura, diversidade cultural, né? Que tem muito a ver com a nossa indústria de Global Mobility, com a indústria de Global Mobility, né? Como é que as empresas, eu vejo, se a gente pensar assim, o que é diversidade no contexto empresarial, o que é diversidade no Global Mobility, né? São coisas bem diferentes. Né? Não deveriam, porque para mim diversidade tem a ver com o tema que eu estava falando, né, que eu acabei de falar. Diversidade é porque nós somos todos diferentes, ponto, tá? Sim. Essa é a beleza, né? Mas como é que elas fazem, assim, de uma maneira simplificada, eu vou dizer aqui, né? Lógico. Elas escolhem um pilar para trabalhar. Então, por exemplo, volta e meia a gente escuta o pilar do gênero, né? Então, cada vez mais tem sido discutido a importância de equidade, um equilíbrio, né, salarial, do corpo estratégico da empresa, né? Um número mais próximo entre homens e mulheres, Isso né? é uma coisa mais homogênea, né? Isso é trabalhar a diversidade, né? Exato. O que é, então, outros, né? Outros pilares, raça, né? E aí vocês vão lembrando. O nosso, dentro de Global Mobility, a gente deveria, né, todos os profissionais trabalhar com a diversidade do que eu estou dizendo nesse conceito amplo, mas a gente precisa estar muito consciente das diferenças da cultura nacional, como é que os países são, né, e vivem na sua própria cultura. Então, aí a gente traz o pilar da diversidade cultural. Me fiz entender? Sim. Tá. Sim. E é um tema que a gente pode mergulhar muito, mas eu vou fazer um paralelo com a história que você me contou sobre a Andréia. Sim. Porque você, como você abriu falando, sou uma carioca exilada. Isso. A gente já consegue ver que, né, trazendo... nessa brincadeira, nesse pequeno comentário, a gente já sabe que no Brasil tem muitas diferenças entre cidades, entre regiões. Sim. Isso já é um tipo de diversidade também, né? Quando a gente começa a falar sobre diversidade, é um totalmente, tipo. Totalmente. E você me fez lembrar não só da minha experiência pessoal, eu morei nos Estados Unidos com os meus tios, quando eu tinha 12 anos, em Chicago, por acaso, na época eles moravam em Chicago. Foi a primeira vez que eu saí de casa.
Fiquei 3 meses morando com eles. Morei na Inglaterra. Antes de entrar para a faculdade, eu fui para a Inglaterra para melhorar o inglês por 2 meses. Não quis voltar, fui trabalhar como au pair, fiquei trabalhando como au pair. Olha só. E aí voltei. Depois fui para Chicago, de novo, com meu ex-marido. Mas eu sempre disse, a maior dificuldade de adaptação para mim foi chegar em São Paulo. Olha só. Nada se é uma brasileira, né? Exato. Por quê, assim? Ai, nossa, por vários motivos. Mas conta, não pode falar da rixa paulista e carioca. Não pode. Exatamente. Mas não é rixa na minha cabeça. Eu acho que sim. Primeiro teve o regresso, né? A readaptação é um fenômeno importante que a gente desdém, tá? Sim. Mas é muito importante, porque quando eu penso, assim, pela minha experiência profissional e ouvindo muitas histórias, que quando você vai para fora e tem uma boa experiência, tem que ser uma boa, porque às vezes quando ela é traumática, você volta antes, você tá louco para voltar, então qualquer coisa é um bom negócio, né? Mas quando você tem uma boa experiência internacional, você muda. Tem uma coisa que eu falei para mim mesma quando eu estava nos Estados Unidos, gente, uma experiência como, né, estrangeiro vale mais que 1 ano de análise. Porque é um autoconhecimento na veia, assim, você não... Interessante. Para mim foi isso, foi um rebuliço, né? Tanto que eu mudei o meu interesse profissional, mudei a maneira como eu vi o mundo, me vi diferente. Então, quando você tem uma experiência boa e volta para o seu país de origem, você mudou numa velocidade que ninguém mudou. A princípio. Sim. A depender do tempo que você fica fora, você mudou, o país mudou, então você não se reconhece naquele país de novo. Então, por exemplo, se você pega pessoas, né, que foram expatriadas, vamos imaginar aqui, né, saíram no final da década de 90 do Brasil, ficaram 10 anos fora, que acontecia isso no passado, certo, gente? Os expatriados eram esquecidos. Isso. Lembram disso? Isso. E aí estão voltando, né, voltam 10 anos depois. O Brasil de 1998 não tem nada a ver com o Brasil de 2010. Sim. Eu trabalhei com muitos expatriados de grandes organizações em repatriação exatamente nesse momento. Então, a pessoa se sentiu um estrangeiro. Brasileiros voltando. Né? Então, tem esse lado da repatriação, que pode ser traumático, se a gente não se dá conta de algumas coisas. E tem, voltando para a questão Rio-São Paulo, tem uma diferença cultural, gente. Na brincadeira, mas eu acho que é verdade, Rio e São Paulo são 2 países. Eu falo na brincadeira, mas é assim que eu sinto, né? Eu posso dar alguns exemplos da minha experiência de vida, não que seja uma verdade absoluta, mas eu acho que a cultura no Rio de Janeiro, ela é mais informal, ela é mais pessoal, o status no Rio passa muito pelo corpo, pela beleza, porque você tem a praia. A praia é o lugar de convívio. Então, o belo, a beleza, ela é importante. Em São Paulo, eu sinto que é uma cultura muito mais formal, mais tradicional. Olha só. É a forma como eu vejo, não estou dizendo que todos são assim, tá? Mas eu tive essa surpresa. É muito mais ligada ao trabalho formal. Em termos de horário. Então onde você trabalha. Business, né? É muito mais business, né? Exato. E o status, aonde está o status? Está no lugar que você ocupa na empresa. Exato. Tá onde você mora. Se você é bem sucedido ou não. O carro que você tem, né? Então isso me chocou muito. Isso foi uma coisa que eu falei, gente, eu lembro quando o meu ex-marido começou a trabalhar, ele foi trabalhar numa empresa, não preciso dar nomes aqui, mas numa empresa reconhecida, importante, sei lá o que é isso, mas com nome, né? E eu me lembro que nas reuniões e tal, volta e meia, sim, mas quem é o seu marido? Né, onde ele trabalha, ou o que ele faz lá. Eu achava aquilo tudo tão estranho, porque no Rio de Janeiro, eu cresci, depois eu fui entender que eu vi, eu tive acesso a famílias, sei lá, ditas com poder aquisitivo alto, abastadas, sei lá o quê, mas isso eu nem sabia, sabe assim? O que eu fazia era interessante pelo que eu queria fazer, não pelo que eu podia dar, entendeu? Então eu acho que São Paulo e Rio, nesse ponto, eles são um pouco diferentes. E tem outras diferenças do dia a dia. Por exemplo, você quer ver uma coisa boba, mas que me chamou muita atenção? O Rio de Janeiro tem ar-condicionado em tudo quanto é prédio.
Em São Paulo, agora tem, mas na época que eu vim, eu ia visitar apartamentos para alugar que não tinha ar-condicionado. Eu pensava, gente, como é que eu vou dormir sem ar-condicionado? Hoje sim. Até hoje, não são todos. Não, é uma grande dificuldade para o proprietário. Procurar, né? Exatamente. Fala, puxa, vou investir em ar-condicionado? É isso? Hoje em dia até carro, né? Até carro não tinha. Imagina. Mas no Rio, você não vive sem ar-condicionado. Outra coisa, você que estava com vontade de tomar um suco de fruta, é a coisa mais fácil no Rio de Janeiro. Água de coco, no meio da rua. Em São Paulo, e eu sempre gostei de comida natural. Meu avô, né, ele era médico, mas eu digo que ele era um médico à frente do tempo. Eu cresci comendo arroz integral, gente. Assim, eu não sou uma mulher assim, né? Eu me sinto totalmente jovem. Eu morei um período no Rio de Janeiro. E a experiência do Rio de Janeiro, ela é muito rica. Muito. É muito rica porque você convive muito mais com pessoas. Porque é uma cidade outdoor. Então você vive ao ar livre. Ao ar livre. É mais democrática nesse sentido. Eu trabalhava no escritório que ficava da minha casa para esse escritório de carro 5, 6 minutos. Eu não conseguia ouvir 2 músicas no carro. Então eu comecei a trabalhar de bicicleta. Olha que delícia. E eu andava pela cidade de bicicleta. E o carro ficava encostado. Porque tudo era feito ao ar livre. As coisas eram mais simples nesse sentido. São Paulo é tudo muito fechado, né? É uma coisa muito indoor. Você vai muito a shoppings, você vai muito a locais que são fechados, que você não tem o contato com a natureza. Tanto que aqui a gente preza muito os parques, a gente fala muito do verde, até para incentivar as pessoas a saírem um pouco mais de casa. Então, e agora estão até fazendo shoppings imitando Miami ao ar livre, outlet ao ar livre, para você não ficar... Para interagir um pouco mais. Mas assim, a gente adora carro. É verdade. Você sabe, você me fez lembrar do meu irmão. Meu irmão também adora carro. E a gente tem uma brincadeira em casa que assim, lá vai o paulista. Quando tá junto, ele adora lavar carro. Eu falei, Dani, isso é coisa de paulista. Andar de camisa polo, gel. Coisa de paulista. É verdade. Eu tenho uma curiosidade, né, sobre essa... mudando um pouco de assunto que você estava falando, eu estava pensando sobre hoje em dia, como que é visto pelos RHs, qual é a importância, qual é a valorização que hoje, atualmente, em 2023, 2024, 2025, que os RHs estão dando para o treinamento intercultural dentro da empresa. Isso tem sido valorizado, ou menos, ou mais? Qual é o volume que você tem recebido? Sim. Né? Se você puder compartilhar aqui com a gente. Então, eu acho, até porque eu comecei nessa área quase 30 anos atrás, que mudou muito. Então, por exemplo, eu sou de uma época, não sei se para melhor, acho que talvez mudou. Não sei se para melhor ou não sei. Vamos pensar juntos, tá? Mas assim, baseado em fatos, tá? Quando eu comecei lá atrás, o treinamento intercultural nas empresas que apostavam nesse acolhimento era levado a sério no sentido, inclusive, de tempo. Eu sou da época que se tinha 2 dias para trabalhar com cada família. 2 dias. 2 dias, tá? E a gente, né, se você pensem sobre isso, né? Eu tinha 16 horas que eu podia usar da maneira que eu quisesse, inclusive, tá? Mas o que está por trás disso? A empresa liberava, vamos dizer assim, né, aquele executivo por 2 dias. Entendi a importância. E o treinamento tinha que acontecer de segunda a sexta. Não é que era dar um jeito e faz no final de semana, tá? Então, existia uma valorização real desse tempo dedicado a acolher essa família. Então, na minha experiência profissional, para as empresas que eu estava atendendo naquela época lá atrás, sem sombra de dúvida, o treinamento intercultural era uma pauta importante para o sucesso daquele futuro expatriado. Daquela expatriação, não é? Tá? Isso acontecia. Houve um momento em que isso passou a ser um dia. Estamos no momento que isso tem que ser 4 horas, quiçá 2. Isso. Exato. Tá? Eu sou culpado, porque eu já, né? Eu sou um dos culpados, porque inclusive eu contratei. Eu falei, preciso de um treinamento de 4 horas.
E eu até gostaria de... Não, daí eu até gostaria de interagir, porque a gente, né, trabalha, assim, é um complemento, o meu trabalho com o seu. E o que eu vejo hoje, gente, me corrija se eu estiver errada, que as empresas estão enxugando muito o custo de uma expatriação, muito. E eu acho que elas estão dando, assim, preferência ao que realmente é, assim, não é que é desnecessário, mas assim... mas que eles precisam... Visto, documentação, que é o que, assim, é o básico. E estão vendo ainda se o relocation ainda é importante, né? Faz sentido. Se faz sentido. Verdade. Né? Então, assim, o que eu vejo é enxugar. E o treinamento, assim... Estamos analisando. É isso. Isso. Não é isso? Então, eu acho que sim. Eu acho que vocês devem saber até melhor do que eu quanto custo, né, é uma pauta fundamental nas organizações. E a gente sabe que a área de Global Mobility, ela não faz receita, ela gera custo. Certo. Então, imagina o conflito cotidiano, né? Então, certamente... serviços de benefício perderam valia. Sim. Naturalmente. Não quer dizer que não tenha valor. Sim. Mas foram perdendo prioridade, tá? Então, a gente depende muito de profissionais e das empresas que compreendem genuinamente que está levando uma família de um lugar para o outro. Isso que eu ia perguntar. De que forma prática o treinamento, ele impacta positivamente nessa expatriação? Eu amo falar sobre isso, porque... exato, para entender, porque isso. É uma questão, é um ponto que as empresas vão deixando de lado, quando na realidade tinha que ser exatamente o oposto. Exato. Não é? Obrigada, Roberto, por me dar essa... É verdade. É bom ser leigo de vez em quando. Imagina, ninguém é leigo. Você sabe muito, talvez você saiba menos do que eu sei muito. E eu sou leigo no que você sabe muito. Então, o que eu gostaria, né, de convidar todos vocês a pensarem, né? Certamente, custo a gente tem que defender, né? Então, não estou tirando o valor dessa agenda nas organizações. Uma vez eu trabalhei com um presidente de empresa que me ensinou uma metáfora que eu adoro. Ele diz, custo é igual unha, a gente tem que aparar sempre. Né? Adorei. Eu adoro. Né? Ou seja, tem que estar na agenda, tá certo? Né? Nenhum negócio é próspero se não tiver, né, fazendo gestão do seu custo. Então, cada vez mais, nós, fornecedores, a gente tem que pensar em como a gente agrega valor, como a gente faz aquele dinheiro que está sendo apostado na gente gerar valia, né? Então, se a gente pensar friamente na nossa área, o que a gente está fazendo? A gente, de fato, está levando uma família ou um executivo importante para aquele negócio, por isso que ele está indo, porque ninguém vai mandar alguém se não for relevante para o negócio. Certo, Daniel? Sim, exato. Isso. Então, a primeira... É um investimento. Você está fazendo investimento numa vida. Porque aquele profissional tem a competência técnica ideal naquele momento. E vai me trazer um retorno. E vai trazer um retorno. Isso. Esse é o combinado. Então, ok. Então, vamos cuidar do que precisa ser cuidado na parte processual. Mas, ainda mais hoje em dia que a gente está podendo falar de questões mais humanas, a gente não deve esquecer que a gente não está transportando uma mala. Nós estamos transportando um ser humano, um ser humano. E essa pessoa, vamos voltar para o tema da diversidade, tem a sua história, tem as suas necessidades, tem suas crenças, tem o seu momento de vida. E, gente, qualquer pessoa que vai de um lugar para o outro e deixa a sua história um pouco para trás, nem que seja por um tempo, ela vai enfrentar uma mudança. Ela vai passar por questões emocionais. Sim. E vai ter vulnerabilidade. Então, um treinamento intercultural é o pedaço desse processo que vai cuidar subjetivamente desta pessoa. É aquilo que a empresa pode fazer naquele momento. A empresa não é família, a empresa não é legal, a empresa é empresa. Sim, não tem um sentimento. Ela quer resultado. Só que tem que começar a compreender que qualquer ser humano entrega o melhor resultado se estiver bem consigo. Sim. Não é assim que acontece com todos nós aqui? Agora, você tem
e não só você, mas outros profissionais da área, tem espaço para mostrar isso efetivamente? Como a gente está conversando aqui. Lógico. Eu posso falar por mim. Para mostrar para todos e dizer da importância que é o seu trabalho? Eu posso falar por mim. Sempre que eu tenho a chance, mais uma vez, obrigada, até pela pergunta, eu estou aqui, né, defendendo aquilo que uma das coisas que eu amo fazer. E eu acho que se for para fazer, né, tem que fazer bem feito e tem que fazer provocando autopercepção e autoconhecimento. Acho que se for para fazer uma entrega, para falar apenas de diferença cultural, até eu mesma às vezes falo, não precisa me chamar não, pega esse dinheiro aí. Fica superficial. Senão fica aquela coisa, você vai pro Brasil, lá tem o prato chamado feijoada, tem o carnaval. Exato. Isso o ChatGPT fala pra gente, né? Tem livro, mas eu acho que muita gente olha pelo ChatGPT e as empresas também para acabar economizando nisso. E eu já me distanciei disso há anos, já tô nisso há quase 30, tem pelo menos 15 que eu não faço mais isso, literalmente. Entendeu? Se é para fazer, tem que fazer bem feito. Se é para fazer, tem que fazer bem feito e tem que... Como é que eu acho que é o bem feito? Não quer dizer que eu não estou aprendendo sempre, que sempre não pode ser melhor feito, mas como hoje eu penso, né? Sim, a gente tem que pensar nas diferenças culturais, certamente, mas qual é a implicação desse executivo nessa história? Então, por exemplo, eu estou trabalhando com um líder, né? Ele tem a sua segurança aqui no Brasil, ele sabe como ele lidera, ele sabe o estilo de liderança dele, mas ele vai morar na China, ele vai morar na Índia, ele vai morar nos Estados Unidos. E a gente tem que falar das diferenças culturais estereotipadas, que eu digo assim, que são empiricamente, né, estudadas e mostradas, mas como que você se vê nisso? Como é que é para você, eventualmente, trabalhar num time que tem a comunicação mais específica e você tem um estilo mais contextual ou vice-versa? Então, a minha maneira de agregar valor é trazendo a autopercepção. Ou, se eu estou trabalhando com um casal, eu posso dar um exemplo concreto. Eu lembro uma vez, né, tem vários, mas um exemplo que veio aqui agora na minha cabeça. Um casal estava saindo do Brasil e ia para a Suíça. E o sonho dele era morar numa casa, porque lá na Suíça, certamente, ele poderia morar numa casa. Então, ele não queria morar perto do trabalho, ele queria morar num subúrbio. E a esposa, trabalhando, advogada, uma mulher teoricamente independente. Olha isso, gente. Chegou no treinamento, ela entendeu que ali tinha um espaço que ela podia falar sobre ela, sobre as questões dela. Uma hora ela falou, e eu quero aproveitar este lugar para dizer que eu não quero morar no subúrbio. E ele dizia, como não? Eu vou morar Criou numa conflito. casa. Que interesse Olha dentro isso. da própria casa. Falou, nós vamos morar numa casa, é o meu sonho. Olha que eu achei, assim, nunca vou esquecer isso. Né? Não, mas não era essa Animais, a questão. Passarinhos. Olha o que eu quero, que eu estou dizendo aqui, é o que é a minha defesa do meu trabalho, assim, né? Do trabalho que a gente tem que chamar de treinamento intercultural porque está na política, mas eu não gosto muito desse nome, né? Mas o que ela queria dizer para ele? Eu quero morar na cidade, eu quero morar perto de você. Se me acontece alguma coisa e você está no trabalho, eu não estou em condição de me sentir sozinha. E ele olhava para ela e dizia assim, como esse mulherão, né, advogado, que eu admiro tanto, ganha seu dinheiro, né, como é que tá com medo de morar no campo, numa casa? Então, o treinamento intercultural que a gente está dando deixou de ser sobre morar na Suíça e passou a ser a negociação dos dois onde eles iam morar. Que legal. É tão bonito, né? Foi legal. Aí, e assim, o que eles decidiram ali? Que eles iam morar perto do trabalho dele, ao menos naquele momento. Então, assim, você pode me perguntar, o que isso tem a ver com interculturalidade? Não tem, eventualmente, nada a ver, mas tem... Olha o benefício que a gente deu para a empresa. Não, e eu achei legal, Dé, o que você falou sobre esse executivo aqui do Brasil indo para a China, como ele ia se posicionar como líder, tendo uma cultura muito diferente. Então, para ele repensar como ele poderia ser um líder lá. Exatamente. Isso eu achei muito legal, esse exemplo. Isso. Exato. É sobre isso. Isso é muito legal. Por isso que eu acho que o profissional desta área, né, que se propõe a fazer esse tipo de trabalho, ele precisa ser um profissional que gosta de pessoas, que gosta de histórias, respeitoso, que saiba trabalhar na confidencialidade, que saiba promover um lugar de trabalho acolhedor, né? Que saiba escutar,
né, com respeito, porque você vai ouvir de tudo, gente. Né? E não tem a ver com aquilo que você pensa, tem a ver com aquilo que aquela família, aquele executivo está precisando. É que normalmente você vai com um preconceito, né? A gente, como RH, você olha assim, a pessoa vai falar de temas corporativos, vai falar eu espero encontrar um time que esteja feliz ou pelo menos preparado para me receber. Essas questões que são parte, né, a gente não está movendo só um número, a gente está movendo uma pessoa. Isso. Né? Então, se a gente não olha para a pessoa com questões que acontecem fora do trabalho, a gente acaba tendo uma visão totalmente enviesada e quando chega nessas questões, nesse exemplo que você trouxe de onde a família vai morar, a gente acaba como empresa ou como RH ou como mobility, a gente acaba tendo uma visão muito mais processual. A gente fez treinamento, acabou. É isso. Fiz a minha parte, ele fez o treinamento, acabou, ele sabe que na China ele tem que comer com um pauzinho, não vai comer com garfo. Que não é isso. Não é só sobre isso. Não é só sobre isso. Porque não é, nesse sentido, treinamento cultural é muito vago e superficial, não é? Primeiro que treinar é uma palavra, né? Mas é que no mundo, isso é uma discussão interna minha de sempre. Mas que bom que seja. É o nome que se dá, e aí entra a questão de negócio, né? Não está na política assim? Se eu for, né? Porque tem horas que ser o diferente apenas também não é, né? Vamos respeitar o combinado. As empresas alinham as metas, os resultados com a perspectiva de um treinamento. É uma excelente pergunta. O que eu procuro fazer para mim? Eu mensuro tudo que eu faço. Tudo que eu faço. E aí eu vou estudando aquelas avaliações, os feedbacks, e uma vez por ano eu tenho meu tempo de repensar o que eu posso incluir, tirar, como é que eu estou fazendo, né, o que eu posso fazer de diferente. Então, por mim, eu posso dizer que o trabalho que eu faço, ele está sempre diferente todo ano. Eu não tenho um trabalho de prateleira. Eu não tenho um treinamento pronto. Nunca tive. Você vai personalizando. Nunca tive. É customizado, né? A cada caso. A minha proposta de entregar valor não cabe que eu tenha uma coisa pronta. Dá trabalho. Sim. Mas é o que eu amo fazer. Né? E como que você... Desculpa, Rossi, ia fazer uma pergunta? Não. Eu estava pensando, como que você acha que a gente poderia trazer a importância, como foi no passado, do treinamento para que os RHs pudessem entender, porque hoje a gente vê pessoas dentro de RH muito jovens, né? E tem um turnover muito grande, então as pessoas que estão hoje não estão mais amanhã. Esse é o nosso Esse é o grande problema. Antigamente já tinha um pouco mais de permanência. Quando você fala, por exemplo, de Silvia Mello, ela ficou muito tempo na Motorola, depois na BAT, enfim. Então você tinha pessoas que ficavam muito mais tempo naquela posição e se dedicavam muito mais. Hoje parece que é uma posição transitória. Como mobility, eu posso dizer que você acaba vendo as pessoas mudando. Eu tenho muitas pessoas júnior agora, né? Estão começando ainda na área, mas é uma área que é realmente difícil de ver perenidade. Exato. É uma área... Posso dizer com propriedade, é uma área cansativa, né? Você atender várias expectativas, você tem vários chefes, você tem pressão de custo a todo momento. E eu posso, pegando um pouquinho do tempo, eu posso dizer com experiência. Eu trabalhei numa empresa, eu tinha 23 anos, saí da faculdade, o meu chefe chegou para mim e falou, se você não conseguir aprovar esse visto, a produção para no Brasil. Olha... Você acabou de sair da faculdade, você não tem esse acolchoamento emocional até para lidar com esse tipo de coisa. Então, dependendo do que você escuta, né, dependendo das experiências de mobility, é uma área que acaba, querendo ou não, tendo esse turnover muito alto. Então, é realmente difícil você ter essa defesa da importância de coisas tão necessárias, porque sempre a gente está reaprendendo. Então, as pessoas da área estão sempre reaprendendo e acabam caindo num senso comum, do tipo, eu estou fazendo isso porque alguém mandou. Então vamos rever, vamos tirar? Falaram que treinamento intercultural é bom. Exato. Mas você acha que é bom mesmo? Vamos ver se tem uma outra coisa no mercado. Eu fiz um treinamento aqui no ChatGPT, mandei a apresentação para a pessoa, ela vê. Isso aí. Exato. Então, o que eu... eu fiquei pensando como te responder. Sim. Né? Então, assim... Vou te responder da seguinte forma. Você está falando com uma pessoa e com uma profissional que, de fato, acredita muito na valia da nossa área. Sim. Mas eu acredito piamente, porque eu acho que a responsabilidade que a gente tem de transferir os executivos e pessoas de um lado para o outro
é extremamente relevante para o negócio. Nós estamos transferindo a cultura organizacional, Sim. nós estamos transferindo pessoas e pessoas que conhecem, que vão conhecer mais ainda do negócio global. Então, o nosso trabalho não é trivial. Como que eu consigo, né? E como é que eu fui encontrando maneiras de contribuir para a área, não só para mim. Eu acho que nesse ponto, espero não estar sendo arrogante, mas assim, eu acho que é com generosidade, né? Como que eu acho que, de uma forma generosa, eu posso ajudar para a área? E você me fez lembrar que estão duas coisas aqui, né? Uma é a pesquisa, né? Que lá em 2012, tem muito tempo já, eu fui pensando assim, puxa, a gente tem materiais importantes nos Estados Unidos, na Ásia, né? Sim. Mas a gente não tem nada aqui no Brasil. Que legal, muito bonito. Não tem nada. Não tem. Perfeito. Então, assim, como uma maneira que eu posso contribuir? Então, a gente teve a ideia, e aí sim, foi uma ideia de time, né? Todo mundo da Global Line na época falou, vamos fazer uma pesquisa. Por que pesquisa? Pesquisa não tem nada a ver com academia. Tem nada a ver. Pesquisa é para gerar dado. Sim. Dado gera informação. Informação gera conhecimento. Conhecimento gera escolha. Boa. Então, Perfeito. o que eu quero com essa pesquisa? Qual é a minha contribuição? Que vocês da área possam usar e dizer, olha, isso aqui está sendo feito na empresa X, ou nas empresas X e não está sendo feito aqui. Como é que a gente pode repaginar a nossa política de expatriados? Como é que eu posso conversar com a área de gestão de talentos? Como é que eu converso com a área de compliance? Então, toda essa pesquisa foi baseada para trazer reputação para a área. Sim. Então, assim, não só para você, não né? é só para mim. Sim. O que ela traz para mim? Reputação para o meu nome, lógico. Claro. Mas não é isso. Traz para todo mundo, se todo mundo souber usar. Então, essa é uma contribuição que eu procuro fazer. Me dá muito trabalho. Todo ano eu tenho crise, porque, na verdade, eu não ganho nada para isso, absolutamente nada, nem um tostão, ao contrário. Se contabilizar o meu tempo de trabalho, eu estou perdendo dinheiro. Mas é uma crise, todo ano. Eu falo, esse ano eu não vou fazer. Aí vem, não, por favor, pelo amor de Deus. Só que eu gosto tanto, porque... você é apaixonada, né? E eu posso dizer que é muito importante. Essa pesquisa, você que está vendo aí em casa, é muito importante para nós. Porque, como você falou, traz conhecimento, traz ação. Eu consigo até passar a nossa história, né? O que a gente tem feito em mobility para pessoas que estão começando na área agora. Não só a questão do dado, do conhecimento, que é incrivelmente importante para a gente ver políticas, para a gente ver serviços, mas até para eu contar a jornada. Para alguém que está chegando agora, que tem meses né? Ontem eu conheci um estagiário de mobilidade global. Eu achei isso maravilhoso, porque na minha época isso não existia. Mas a gente consegue contar uma história de como começou e por que a gente faz o que faz através dessa pesquisa. Isso é muito importante. E de um jeito latino, um jeito brasileiro, que é ainda mais legal, na minha opinião. Como que faz para as pessoas receberem isso? Então, todo ano, né, a gente lança essa pesquisa, e aí esse foi no ano de 2014, se eu não estou errada, quando a WERC, que é a maior instituição que promove conteúdo da área de Global Mobility no mundo, quis colocar uma perna no Brasil. Lembram da época que o Brasil estava subindo? Foi nessa época, né? Eles vieram no Brasil, mapearam o mercado, souberam dessa pesquisa, se interessaram pela pesquisa e nos ligaram e falaram, a gente quer contribuir. E a gente fez uma troca de parceria. Lógico que quando eles colocam o selo deles nessa pesquisa, ganha peso. Hoje, mais de 100 empresas preenchem essa pesquisa. Vamos lá. E eles, então tem que preencher. Eu sou uma delas. Ele é super parceirão. Então, assim, se você recebe o link, preenche. E aí a gente reconhece, né, que preencher pesquisa é chato mesmo, gente, é chato, eu sei. Né? Então, em respeito ao tempo de preenchimento, em respeito ao tempo de todo mundo que faz, né, o que a gente entrega? De graça, todas as pesquisas, todos os anos, e a gente sempre faz cafés da manhã. E desde que cafés da manhã para a gente discutir, né? Ou seja, a gente dá isso para vocês também. E a ERC, então, desde que ela colocou o selo e todas as vezes que ela vem para o Brasil, a gente fala sobre a pesquisa, os resultados da pesquisa com um tema especial naquele ano no evento do Summit do Brasil, que esse ano de 25 vai ser em setembro. Tá? Então, a gente está exatamente no momento de colher os dados. E uma outra contribuição que
que eu tive uma ideia, que foi justamente no ano da Covid, que não tinha o que mapear, ninguém ia para lugar nenhum, e eu, né, filha de Moisés e Beth, que são inquietos intelectualmente, adoram trabalhar, eu fui educada para trabalhar, falei, o que eu vou fazer esse ano? E aí eu fiquei nervosa com aquilo, né, era muita coisa na cabeça, gente, eu nunca vou esquecer, tive uma ideia, falei, eu quero escrever um livro sobre a história do Global Mobility. Olha. E aí... uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito respeito, que trabalha comigo há muitos anos, eu liguei para a Gilmara, falei, Gilmara, eu tô com essa ideia. Ela, André, a ideia é ótima, como você vai fazer isso? Eu falei, não sei, mas eu quero fazer. E aí eu liguei para Daniela Lima, que também é uma outra profissional que eu tenho muito respeito, entende muito sobre legislação, uma pessoa que também cresceu junto comigo, como você, né, Lala? Lembra da gente pequenininhas lá? Nossa! Começando na área, todo mundo, né? A gente tinha, né? 20 anos, 20 e poucos anos. E aí eu liguei pra Dani depois e eu falei, Dani, você topa, assim, a gente não pode contar pra ninguém, é um segredo, só eu, você e Gilmar. Ela falou, eu quero! E aí eu tive o ano de 21 mais divertido da minha vida, toda quinta-feira a gente se reunia e escreveu o livro em 9 meses, foi uma gestação. E eu acho que é uma maneira de contribuir também, né? Porque é a história do Global Mobility no Brasil. Então, assim, o que eu diria, né, para resumir, assim, você profissional dessa área, acredita no seu peso, na sua relevância, né? Lute por ele, porque quando a gente escuta que tem muito turnover, é porque a área, se a gente não lutar por ela, a área vai morrer. Opa! Nossa. Entendeu? Você que tá escutando aí. Não, adorei. Mas palavras proféticas de André. Então, assim, se a gente... E aí a gente tem que ser um time, tem que todo mundo... Os provedores têm que ser excelentes, os profissionais da área têm que lutar, né, pela sua cadeira dentro da organização, e a gente tem que fazer não morrer. E divulgar. Divulgar a nossa relevância. E ecoar o trabalho de vocês. Não é? É isso. Uma dessas formas é realmente tornar... O que a gente tem falado em muitos fóruns, né? Tornar a mobility estratégico, trazer essa conversa para frente da mesa. A gente participar de decisões e a gente consegue fazer isso com dados, com história. A gente consegue fazer isso com pessoas que participam desse processo. Não é uma área solitária. É isso. É uma área comunitária. Não deve ser, né? Não deveria, né? Não deveria. É verdade. Não deveria. Porque uma complementa a outra. É né? Exato. É isso. Então, assim, apesar, né, de eu infelizmente ver essa mudança que a área veio perdendo peso no Brasil, eu tenho para mim no meu coração, eu sempre disse isso, meus filhos até sabem disso, sabem que assim, toda a área que eu cuido, eles falam, mamãe, você cuidou de alguma família? De vez em quando eles perguntavam assim. Então toda a área de Global Mobility para mim é meu primeiro filho, é meu filho mais velho. Antes de ter a Júlia, eu comecei a criar treinamento intercultural, né? Então é o meu primeiro filho, eu tenho muita dificuldade de abandonar essa área, muita. Eu faço várias outras coisas, como eu falei para vocês, adoro, sempre na linha de pessoas, né? Sempre, não sei fazer nada diferente disso. Mas a área de Global Mobility, eu acho que mora no meu coração de verdade, assim, sabe? Mas você está dizendo que a área está perdendo força aqui. Isso por quê? Porque as decisões vêm de fora, elas já vêm feitas, prontas, e o pessoal aqui fica mais no operacional do que no estratégico? É mais ou menos isso? Vamos pensar juntos, acho que são alguns elementos, tá? Um elemento eu acho que é o volume, né? Se a gente pensar em termos de América do Sul, Brasil, e comparar com a América do Norte, a Ásia, o nosso volume é menor, né? Porque, enfim, sabemos de questões econômicas e tal. Depois, eu acho que tem uma questão também de mudança de tendência. Então, mudou muito. Eu sou de uma época que, e a pesquisa também mostra isso, que a maioria das expatriações eram de longo prazo. Depois veio a localização por uma questão de custo. Então, custo entrou muito na agenda. Sim. E aí, quando entra muito custo na agenda, a área vai perdendo peso dentro do negócio, porque vira uma área de custo. Sim. Né? É exatamente o que está acontecendo. Custos indiretos, né? São os custos indiretos. Então, eu penso que, do ponto de vista do negócio, é um pouco por isso. Mas aí que eu acho que o nosso papel é mais importante, porque a gente tem que entrar com a voz e dizer, tudo bem, a gente colabora com o custo, mas cuidado, porque se vocês não cuidarem, vocês vão perder o investimento. Exato. Vocês vão perder pessoas, as pessoas vão, né, não vão querer. E uma expatriação mal feita, uma experiência ruim,
para os próximos, ela é péssima. Exato. Né? Então a gente precisa cuidar, né? E eu acho que é isso. Acho que antes, lá na virada do século, no final, até a virada do século, como a expatriação, o mundo estava se globalizando, a expatriação tinha um peso muito mais relevante do que ela tem agora. Perfeito. Né? Então eu acho que faz todo sentido. Sim. A gente está alinhado com o que está acontecendo no mundo, né? Agora, eu acho que é muito interessante essa questão de a área acaba virando uma área de custo. Exato. Porque realmente é. Mobilidade global é cara. Então, como a gente faz com que o negócio ainda se interesse por uma área cara? Isso. Né? Porque como a gente... se é uma unha, a gente vai parando, mobilidade tá, né? Virou uma garra já. Então, como a gente faz a área, né, mobility ainda ser interessante num mundo onde o custo ainda é rei? Sim. Né? E eu acho que você falou uma coisa que, nossa, eu vejo e eu concordo 100% que o tempo, né, do profissional, né, na parte, enfim, de missão no país, encurtou. Tipo, eles ficavam uns 4, 5 anos. Hoje, 1 ano a 2 anos. É isso. Exato. Né? Então, e eu acho que assim, acho que o grande problema realmente para mim é a redução de custo. Né? Então, o que é na visão do RH hoje, prioridade, entendeu? Sim. E dentro que a gente está falando de RH, qual é a mensagem que você deixaria pro pessoal de RH, de Global Mobility, que está assistindo o nosso OneCast? Oh, meu Deus. Dani, primeiro pensei em olhar para você. Agora tem que olhar para a câmera. Não, pode olhar para mim e para a câmera. O Dani representa, né, o RH aqui hoje na mesa. Bom, se for uma mensagem para o RH de Global Mobility, eu diria: fique, né? Lute pela sua valia, se aproxime de parceiros bacanas, né, que comprem essa luta com você, se aculturem, estudem e se aproximem de parceiros dentro da sua própria empresa, né? Então, por exemplo, outras áreas, a área de gestão de talento, business partners, vão se aproximando porque aquilo que você vai acumulando de conhecimento dessa área tem valia para o negócio. E aí pode ser uma maneira de vocês cutucarem, né, os colegas dentro das organizações para entenderem quem são vocês na organização. Que apesar de vocês cuidarem de custo, vocês também cuidam de valia, né? Sim. A valia do cuidado com essas pessoas. Então, fiquem e lutem, né? Posso fazer uma brincadeira com você? Deve. Complete a frase. Oh, meu Deus! O que vem por aí? Uma frase. Não, uma palavra. Tá bom. Treinamento intercultural para você é? Acolhimento. Muito bom. Maravilha! Adorei. Bom, a gente fica achando que o nosso tempo vai ser longo, só que ficou curto, não é? Olha, a gente está aqui há mais de 1 hora conversando. Uau. Nossa! Exato. Você estava com medo, hein? Eu estava com medo. Você viu? A gente está aqui conversando há mais de 1 hora. E a gente está chegando aqui no final do nosso episódio. Olha, eu vou falar. Muito bom. Obrigada. Adorei, de verdade. Muito adorei bom. Também, é gostoso ouvir experiência, é gostoso ouvir mensagens, conhecimento de coisas que eu, por exemplo, eu não convivo. Sim. Mas é interessante, pela sua ótica e conhecimento de experiência, que isso tudo seja levado para as empresas, para as pessoas que estão envolvidas com o mobility, com todos os expatriados. Enfim, foi muito rico. Que bom, agradeço. Adorei, de verdade. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite também, de estar aqui com vocês. Obrigada. Dani, Laís, obrigado. Dani, obrigado de novo. Obrigado por sempre me convidar. É um prazer estar aqui, ainda mais com pessoas que eu gosto de trabalhar tanto. Maravilhoso, todo mundo junto aqui. Obrigado. Obrigada, Roberto. É isso. Obrigada. Não esqueçam de deixar o comentário, like, compartilhar com todo mundo, que é super importante pra gente. É isso aí. Obrigado, pessoal. Um beijo. Obrigado. Tchau.